Você já parou para pensar no que acontece com seu corpo e sua alma após a morte? E se eu te dissesse que suas tatuagens têm um significado que vai além do que você imagina? Ouça essa história fascinante. Sempre vi minhas tatuagens como simples tinta na pele, mas de alguma forma, elas contavam minha história. Algumas boas, outras nem tanto, mas todas tinham significado. Minha primeira tatuagem foi um ato de rebeldia, uma forma de mostrar que eu estava no controle da minha vida. Era um desenho simples, pequeno, no braço. Depois disso, me viciei. E meu corpo virou uma tela. Cada tatuagem representava algo. Força após um rompimento. Uma homenagem a alguém que partiu. Símbolos de sabedoria e equilíbrio. E algumas apenas porque eram bonitas. Nunca pensei muito no peso delas. Para mim eram apenas arte. Minha vida sempre foi assim. Sem muitas regras. Cresci em um ambiente religioso. Minha mãe me levava à igreja, mas nunca me conectei com aquilo. Céu, inferno, salvação, tudo parecia um meio de controle. Eu tinha minhas próprias crenças, minha própria verdade, e nela, Deus era apenas um detalhe. Não me considerava uma má pessoa. Trabalhava duro, cuidava dos meus, evitava problemas na maior parte do tempo. Não era perfeito, mas quem era? Minhas tatuagens, assim como a vida que escolhi, eram apenas parte de mim, até aquela noite, que deveria ser comum. Saí com amigos, algumas bebidas, risadas sobre as loucuras da juventude. Eu estava bem, relaxado, aproveitando. Até que, do nada, uma dor esmagadora no peito, como uma lâmina atravessando meu coração, e o mundo girou. Meu joelho cedeu. Lembro de agarrar meu peito, tentando respirar. As vozes dos meus amigos ficaram distantes. Alguém gritou o meu nome. Depois, silêncio! E então, uma sensação estranha, como se eu estivesse sendo arrancado do meu corpo. Vi meus amigos correndo, vi meu corpo caindo no chão, mas eu não estava mais ali. Era como se tivesse sido sugado para outro lugar. No começo, só escuridão. Pensei que fosse um sonho, uma alucinação, mas não era. Aquilo era real. Tentei me mexer, mas não tinha corpo. Ainda pensava, ainda sentia, mas era diferente. E então a escuridão começou a se mover. No início, parecia água ao meu redor, sem pressão, sem som, mas logo percebi. Ela estava viva, pulsava, se distorcia, como se algo estivesse nela. Foi quando senti a presença. Não era quente, nem reconfortante, apenas observava. Primeiro, como um sussurro distante. Depois, mais forte, eu não estava sozinho. O frio se espalhou por mim, de dentro para fora. Nunca tive medo do desconhecido. Sempre me orgulhei de encarar qualquer coisa. Mas aquilo era diferente. Algo estava vindo. Me virei, ou tentei, ainda sem corpo, mas podia sentir o movimento. E então, sombras, não só escuridão. Figuras na escuridão. Elas se moviam, me observavam, e então avançaram. Tentei gritar, correr, qualquer coisa. Mas eu estava preso, sem boca, sem voz, sem saída, e conforme se aproximavam, um terror absoluto me dominou. Eu sabia, no fundo, sabia que elas estavam esperando por mim. Me conheciam e não estavam ali para me ajudar. Foi então que ouvi a voz, não de mim. De algum lugar, você está marcado. As palavras bateram como um trovão. Eu não entendi. Então, a presença ficou mais forte. Eu sabia que não estavam falando sobre as cicatrizes na minha pele. Era outra coisa. Algo invisível, mas real. Algo invisível, mas real. Minhas tatuagens tinham significado, e eu estava prestes a descobrir o que realmente representavam. Foi quando uma luz rompeu na escuridão. Uma luz cegante, pura, poderosa. As sombras gritaram e se afastaram. Senti algo maior do que tudo que já conheci. Quente, implacável. A escuridão não recuou, fugiu, e de repente, eu não estava mais naquele vazio. Estava em outro lugar, em um espaço sagrado. Diante de mim, brilhando além do que minha mente podia compreender, estava Jesus Cristo. Eu flutuava sobre meu próprio corpo, vendo o caos desenrolar abaixo. Os paramédicos se moviam rápido. Vozes gritavam números e termos médicos. Meu peito subia e descia de forma estranha enquanto tentavam me trazer de volta. Eu deveria estar em pânico, mas só sentia um estranho desapego.
como se assistisse a um filme que não tinha nada a ver comigo. Vi meu rosto pálido, sem vida, minha boca entreaberta, meu braço tatuado, carregando símbolos cujos significados há muito tempo eu havia esquecido. Nada parecia real. Tentei falar, me mover, tocar alguém, dizer que eu ainda estava ali, mas não podia. Sem voz, sem corpo, apenas um espectador preso entre espaços. Então algo mudou. Uma força invisível, impossível de resistir, tomou conta de mim. No começo, um puxão sutil. Depois, uma corrente forte me arrastando. Lutei, mas não havia chão para me segurar. Eu estava sendo puxado para longe do hospital, do meu corpo, de tudo que conhecia. A sala de emergência se distorceu. As vozes desapareceram e tudo desabou na escuridão. O pânico tomou conta. Tentei me soltar, mas era inútil. Eu não estava caindo, estava sendo levado. A escuridão ao redor não era apenas a ausência de luz, estava viva, densa, sufocante. Então, ouvi os sussurros, primeiro fracos, depois altos, sobrepostos, vozes guturais, afiadas, zombeteiras, falavam comigo. Figuras se formaram na escuridão. Não vi rostos, apenas olhos frios, vazios, famintos. Eles esperavam. Um deles se aproximou e o pavor tomou conta de mim. Dedos longos, retorcidos, dobrando-se em ângulos errados, a voz cortou minha mente. Você está marcado. E então, uma memória veio como um raio. Minhas tatuagens, poderia ser isso. Meu coração disparou. Correntes invisíveis me prendiam, me seguravam. Nunca fui supersticioso. Sempre ri de quem falava sobre espíritos e demônios. Mas ali, naquele momento, não havia mais como negar. Eu estava no mundo deles agora. Os sussurros viraram gritos. As sombras se multiplicaram, avançando. Me debati, tentei fugir. Mas a força delas era demais. Minha mente gritava de terror. Seria esse o inferno? Era para lá que minha vida me levou. Quando a primeira mão quase me tocou, a luz voltou. Não qualquer luz, aquilo era a autoridade. Uma força tão pura que a escuridão não apenas recuou, ela foi destruída. Os sussurros se transformaram em gritos de agonia. As figuras se dissiparam empurradas para o vazio. As correntes ao meu redor se despedaçaram, como se nunca tivessem existido. As sombras perderam o controle. A força que me puxava para baixo já não tinha domínio. E no centro da luz, eu ouvi, no começo. Era impossível compreender. O brilho não era apenas luz, era vida, era poder. Justiça e misericórdia ao mesmo tempo. Tudo o que eu passei minha vida ignorando, tudo o que descartei, estava agora diante de mim. As sombras gritavam, recuavam, desaparecendo no vazio. As mesmas figuras que estavam prestes a me reivindicar, não eram nada diante dele. Quis desviar o olhar, mas não consegui, nem queria, porque naquele momento, soube exatamente quem ele era. Pela primeira vez na vida, entendi o que significava ser verdadeiramente impotente diante de algo maior do que eu. Jesus Cristo, a luz consumia cada sombra, cada resquício de escuridão que tentou me levar. Eu estava ali, se é que ficar era a palavra certa, mas não era só o brilho que me deixava sem fôlego, era a presença, um poder tão imenso que fazia cada parte de mim tremer. Era como estar no centro da força que sustentava o universo. E então, através do esplendor, eu ouvi, não como uma figura distante. Ele não era só um homem parado diante de mim, ele era tudo. A própria definição da verdade, seus olhos. Eu nunca vou esquecer. Eles não apenas me olhavam, eles viam através de mim. Eles viam através de mim. Cada pensamento, cada pecado, cada momento da minha vida, nada estava oculto. Eu estava exposto pela primeira vez, sem desculpas, sem distrações, sem justificativas inteligentes. Passei anos me convencendo de que era uma boa pessoa, de que minha vida era minha para viver como eu quisesse, mas ali, diante dele, não havia como fugir da verdade. E a verdade era que eu estava cego. Uma vergonha esmagadora caiu sobre mim, queria cair de joelhos, mas não tinha controle sobre meu corpo. Queria falar, dizer qualquer coisa, mas as palavras não vinham, e ainda assim, no meio de tudo isso, senti algo que nunca havia conhecido de verdade. Não o amor humano, que desbota e desiste, era um amor que não ignorava meus pecados, os via exatamente como eram,
E mesmo assim, Jesus continuava ali. E mesmo assim, Jesus continuava ali. Inabalável, o peso dos meus próprios fracassos me esmagava. Eu queria explicar, justificar, dizer que não entendia, que pensava que fé era apenas tradição. Mas ele não precisava ouvir nada. Ele já sabia. E então, antes que eu pudesse formar uma única palavra, ele levantou a mão. Tudo mudou. O brilho se dissipou o suficiente para que eu visse outra coisa. Não era um sonho, nem uma lembrança. Era como se eu estivesse lá. Eu via, ouvia, sentia. Um deserto imenso se estendia diante de mim. Pessoas antigas se moviam, seus corpos marcados por símbolos intrincados, padrões sagrados, esculpidos com precisão. Não eram meramente decorações. Eu podia sentir o poder naquelas marcas. Algumas irradiavam luz. Uma força invisível. Outras eram escuras. Pulsavam com algo sombrio. Não eram apenas físicas, eram espirituais. Vi homens ajoelhados diante de um sumo sacerdote. Ele murmurava orações e, enquanto fazia isso, os símbolos surgiam na pele deles. Mas não era tinta. Era algo mais, algo vinculativo. E então eu vi o mundo espiritual reagindo. Alguns desses homens eram selados, protegidos pelo divino, mas outros, quando a marca tocava sua pele, algo na escuridão despertava, entidades sombrias apareciam, se fixando naqueles símbolos. Os homens estremeciam como se um peso invisível caísse sobre eles, mas eles não sabiam o que tinham acabado de fazer, e foi nesse momento que compreendi, isso sempre aconteceu. Desde o começo, as tatuagens nunca foram apenas arte, nunca foram apenas expressão. Elas eram uma linguagem, um selo, uma declaração silenciosa de pertencimento. A visão mudou novamente. Outro tempo, outro lugar, guerreiros Seisiot preparavam para a guerra, marcando seus corpos com símbolos. Eles rezavam aos deuses, sem saber o que realmente invocavam. Vi sacerdotes, feiticeiros e governantes ao longo da história. Seus corpos marcados por símbolos que os ligavam a algo além da compreensão. Alguns eram selos divinos, outros, algo horripilante. As marcas não pertenciam apenas aos vivos. Vi corpos sendo enterrados com inscrições sagradas, selos que garantiam um destino específico na vida após a morte. Vi culturas inteiras sendo marcadas sem saber, conectadas a pactos antigos que nunca consentiram. E então a visão mudou. Não estava mais no passado, agora vi o presente, cidades iluminadas, ruas movimentadas, pessoas vivendo suas vidas sem perceber. E as tatuagens estavam por toda parte, mas havia uma diferença. Ninguém mais pensava no significado delas. Eram apenas estética, moda, tendência. E um homem tatuando motradas. Mimagiatica Mavis. Serpente no braço sem perceber que no exato momento em que a agulha tocou sua pele, algo se moveu na escuridão. Uma sombra se aproximou, sutil, quase imperceptível. Não era uma possessão de filme de terror, mas uma influência, um sussurro que se enraizava nele sem resistência. Vi uma mulher tatuará um sigilo antigo nas costas, rindo com as amigas enquanto admirava o desenho no espelho. Mas ela não via o que eu via. No instante em que o traço foi finalizado, algo se prendeu a ela. Um espírito observando, aguardando. Agora estavam conectados de um jeito que ela jamais entenderia. E então meu estômago revirou. As pessoas estavam sendo marcadas sem saber. A ignorância era a pior parte. Elas não tinham ideia de que haviam aberto portas, de que haviam permitido algo entrar. E era exatamente assim que o inimigo queria. Não precisava invadir, tomar a força, ele só precisava que as pessoas fizessem isso de boa vontade. Vi espíritos se alimentando desse engano, não atacavam, apenas esperavam que fossem convidados. Nem todas as marcas eram ruins, algumas eram neutras, e algumas eram selos sagrados, marcas de proteção e dedicação a Deus. Mas essas estavam desaparecendo. O mundo essas estavam desaparecendo. Distorcido as tatuagens, as banalizou, retirou seu significado, mas o significado nunca as deixou. Apenas fizeram o mundo acreditar que ele não importava mais. O inimigo não venceu pela força, venceu pela ilusão. Meu coração disparou ao ver as pessoas caminhando sem perceber o peso que carregavam. Seus corpos estavam cobertos de símbolos,
Alguns inofensivos, outros devastadores, alguns os haviam ligado a forças nas quais nem acreditavam. Mas então vi algo ainda pior. As tatuagens estavam mudando, deixavam de ser uma escolha pessoal. O mundo caminhava para um tempo em que as marcações seriam universais, um sistema global. Chegaria o momento em que não seriam apenas uma expressão, mas uma necessidade, um selo obrigatório. Meu espírito tremeu. Engasguei. Eu sabia o que aquilo significava, e então a visão terminou. De repente estava de volta, diante de Jesus, meu ser inteiro abalado até o âmago. Olhei para ele sem palavras, e ele apenas disse: "Agora você entende." Fiquei congelado. Minha mente girava, tentando processar o que eu tinha acabado de testemunhar. Suas palavras ecoaram dentro de mim, não como som, mas como algo mais profundo, algo inegável. Passei a vida achando que tatuagens eram apenas arte, uma forma de contar minha história. Agora vi o que realmente eram: declarações, contratos espirituais no mundo invisível. Eu nunca tinha considerado isso. Nunca havia pensado que meu corpo, coberto de tinta, pudesse significar algo além do que eu pretendia. Mas agora não. Havia mais como negar. Jesus levantou a mão mais uma vez. Outra visão começou a se desenrolar. Vi pessoas de todas as idades e origens, jovens, idosos, ricos, pobres, todos marcados. Algumas marcas brilhavam fracamente, selos de proteção quase esquecidos. Outras pulsavam com algo muito mais escuro. E então vi a batalha que cada um enfrentava. As marcas que carregavam não eram apenas desenhos na pele. Eram fardos invisíveis. Vício, depressão, ansiedade. Vi um jovem sentado em seu apartamento, a cabeça entre as mãos tremendo de abstinência. Seus braços estavam cobertos de tatuagens, símbolos de morte, destruição, rebelião. Para ele eram inofensivos, apenas parte de sua identidade. Mas enquanto observava, vi sombras se agarrando a ele, se alimentando de sua dor, de sua vulnerabilidade. Uma mulher chorava sozinha dentro do carro, segurando o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Mais um relacionamento fracassado, mais um pedaço dela se quebrando. Suas tatuagens contavam uma história de autossuperação, de amor e paixão. Por baixo dos traços havia algo mais. Um peso espiritual, uma ligação invisível da qual ela nem tinha consciência. Pensava que não tinha consciência. Pensava que não tinha sorte no amor, mas na realidade, algo sussurrava mentiras em sua mente há anos, convencendo-a de que não era digna de algo puro. Me virei e vi mais e mais pessoas ligadas a forças das quais nunca deveriam fazer parte. Vi o momento em que a tinta tocava a pele e algo no reino espiritual se movia. Algumas dessas tatuagens não foram escolhidas livremente, foram influenciadas. Um sussurro, uma atração inexplicável para certo desenho, certo símbolo. As pessoas pensavam que estavam escolhendo algo legal, único. Mas na verdade, aquela ideia já havia sido plantada muito antes. Jesus falou, e sua voz carregava um peso que me arrepiou. Nem todas as marcas são malignas, mas muitas carregam mais do que você pode entender. Me virei e vi um homem ajoelhado em oração. Seus braços também estavam cobertos de tatuagens. Mas essas eram diferentes. Elas brilhavam fracamente, carregavam algo sagrado. Algo sagrado. Seu redor, anjos o observavam. Suas marcas não eram correntes, eram armas. Jesus continuou: o inimigo não cria, apenas distorce o que era sagrado. Ele corrompeu. Vi como tudo aconteceu. As marcações, antes símbolos de aliança e proteção divina, tiveram seu significado alterado. O mundo foi convencido de que tatuagens eram apenas tinta, sem valor espiritual, e nessa ignorância o inimigo teve caminho livre. Então Jesus revelou algo que me fez estremecer. Algumas tatuagens não eram apenas pessoais, eram convites. Vi pessoas tatuando símbolos de divindades antigas, acreditando que estavam honrando a história ou abraçando uma cultura. No instante em que a tinta tocava a pele, algo os reivindicava. Vi pessoas marcando sigilos, símbolos ocultos, achando que era apenas estética, sem perceber
tinham acabado de entrar em um acordo com algo invisível. Não precisavam assinar um acordo com algo invisível. Contrato. A tatuagem era o contrato. Vi um homem rindo com os amigos enquanto escolhia um desenho demoníaco para cobrir o braço. Quando o artista terminou, algo mudou. Ele piscou, balançou a cabeça, como se um pensamento estranho tivesse passado por sua mente. Ele descartou. Seguiu em frente. Mas descartou. Viu que ele não pode ver. Algo se estabeleceu sobre ele, sutil, paciente. Alguns se expressavam sem saber. Outros sabiam exatamente o que estavam fazendo. Vi músicos, celebridades, influenciadores tatuando símbolos de significados profundos, compartilhando-os com milhões de seguidores, copiando, marcando-se sem questionar o que realmente estavam carregando. E então vi algo ainda pior. As tatuagens não estavam apenas conectando as pessoas a espíritos, elas estavam preparando-as para algo. Me virei para Jesus e minha voz saiu trêmula. O que isso está levando? Ele me olhou com tristeza nos olhos, a marca final. E de repente entendi, o mundo estava sendo condicionado. As pessoas estavam sendo preparadas, as marcações estavam sendo normalizadas, despojadas de seu significado espiritual, para que quando a verdadeira marca chegasse, ninguém questionasse. Meu coração disparou. O peso da verdade caiu sobre mim como uma avalanche. As tatuagens eram só o começo. O mundo estava sendo conduzido para algo muito mais sombrio. E a maioria das pessoas jamais veria isso chegando. Diante de mim não havia caos, nem confusão. Apenas uma ordem perfeita, um equilíbrio inabalável. Jesus estava ao meu lado, sua presença firme, seu olhar fixo na cena que se desenrolava. Quando me virei para observar, senti imediatamente o peso do que via. Havia dois grupos de pessoas. De um lado, aqueles que carregavam uma marca. Não era uma tatuagem, nem tinta, mas algo muito mais profundo. Um selo divino. Não foi algo que escolheram num catálogo de desenhos ou pediram a um artista. Foi dado a eles. A marca brilhava fracamente, embutida em sua própria essência. Um sinal de proteção, um pertencimento a algo maior do que eles próprios. Essas pessoas eram diferentes, não fisicamente, mas em sua presença. Havia paz em seus olhos, uma certeza que não podia ser abalada. Permaneciam firmes e inabaláveis, como se nenhuma força na terra pudesse destruí-los. Eles não tinham medo. Então me virei para o outro grupo, e no mesmo instante senti a diferença. Algo estava errado. O ar ao redor deles era pesado, denso, como se uma força invisível os oprimisse. Eles também carregavam uma marca, mas essa era sombria, distorcida. Enquanto a primeira irradiava proteção, essa os aprisionava. Seus olhos contavam a história antes mesmo que eu pudesse processar tudo. Estavam presos. Alguns ostentavam a arrogância, um orgulho cego, acreditando que haviam feito a escolha certa. Nem percebiam que eram escravos. Outros, porém, sabiam. Viam em seus rostos o arrependimento, o terror. Tentavam desesperadamente remover a marca, arranhavam a própria pele, mas era inútil. Ela não saía. Ela não saía. Era permanente. Me virei para Jesus. Minha voz mal passava de um sussurro. O que estão vendo? Ele falou com uma autoridade que me abalou profundamente. A escolha que dividirá o mundo. Voltei meu olhar para a visão e de repente tudo fez sentido. Não se tratava de tatuagens, nem de autoexpressão, era sobre lealdade. O inimigo passou séculos preparando esse momento, dessensibilizando o mundo, normalizando as marcações, tornando-as moda, identidade. Tudo para que, quando a marca final chegasse, ninguém a questionasse. Vi pessoas diante dessa escolha. Algumas aceitavam a marca do inimigo sem hesitar, abraçavam-na como se fosse a chave para uma vida melhor, um símbolo de progresso e poder, exibiam-na com orgulho, sem perceber o que tinham acabado de fazer. Mas outras hesitavam, algumas sentiam um incômodo profundo em suas almas, um alerta silencioso. De alguma forma, sabiam que aquilo estava errado. Intuíam que aceitar aquela marca significava perder algo precioso. A recusa tinha um preço. Vi os que recusaram serem perseguidos, foram expulsos, privados de direitos, tratados como extremistas, inimigos do progresso. Alguns foram caçados, outros executados, mas permaneceram firmes. O selo de Deus estava neles. Sua fé não vacilava. Seus olhos refletiam a verdade em meio à mentira. Minha alma tremeu.
O peso do que eu estava vendo me esmagava. Então Jesus voltou seu olhar para mim e disse: chegará um momento em que cada pessoa deverá escolher, engolir em seco, e a maioria em seco escolherá errado. Jesus assentiu, e havia tristeza em seu olhar, porque já foram condicionados. Baixei os olhos para os meus próprios braços. Pela primeira vez, senti o peso das tatuagens que cobriam minha pele. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente, tudo tinha significado. Cada marca carregava algo além do que os olhos podiam ver. Algumas eram marcas de identidade, outras de escravidão. O inimigo passou séculos garantindo que ninguém soubesse a diferença. Me virei para Jesus, tomado pelo desespero. Como eu uso o aviso, seu olhar me perfurou. Mais do que qualquer coisa que já senti. Antes você deve contar a verdade a eles, antes que seja tarde demais. Uma força repentina me puxou para trás. Senti meu corpo sendo arrastado para longe da visão, para longe de Jesus. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu não queria ir, não estava pronto para partir, mas meu tempo havia ido. Acabado enquanto era puxado de volta, havia a última coisa. O momento da escolha final. O instante em que o mundo decidiria, aceitariam a marca do engano ou o selo de Deus. E eu sabia, a maioria escolheria errado. O peso da verdade caiu sobre mim como uma força esmagadora. O mundo caminhava cegamente, sem saber que pisava numa armadilha preparada há séculos. E Jesus me mostrou a verdade antes que fosse tarde demais. Sua voz, calma, mas cheia de autoridade, ecoou dentro de mim. Eles foram enganados. E então uma nova visão começou a se desenrolar diante de mim. Um mundo, como ele é agora. Vi pessoas sentadas em salões de tatuagem, folheando catálogos, escolhendo imagens que pareciam atraentes sem nunca questionar seus significados. Algumas apontavam para símbolos antigos, esquecidos pelo tempo, mas ainda carregados de peso no mundo espiritual. Outras marcavam seus corpos com palavras espiritual. Frases que um dia foram usadas em rituais sombrios, sem saber a origem. Nenhuma delas imaginava, mas eu via o que elas não podiam. No momento em que a agulha tocava a pele, algo mudava. O reino espiritual reagia. Era sutil, quase imperceptível, como um fio invisível, que se conectava a algo além deste mundo, um vínculo silencioso, amarrando-a sem que percebesse. Então, Jesus me mostrou algo ainda pior. A tecnologia avançava, as marcas não eram mais apenas tinta, agora eram biometrias digitais embutidas sob a pele. No início pareciam uma opção, um avanço, um símbolo de progresso. Registros médicos, identificação, acesso a serviços, tudo vinculado a uma única marca. No começo era uma escolha, depois não mais. Vi pessoas sendo barradas em lojas, bancos, hospitais. Se não tivessem a marca, não podiam entrar. Governos garantiam que era necessária, alegando segurança, praticidade, união. Celebridades, influenciadores, figuras públicas a exibiam com orgulho. Diziam que era o futuro. E as crianças nasciam num mundo onde aquilo já era normal. Até igrejas aceitavam. Pastores subiam aos púlpitos, dizendo que não havia nada de errado, que era apenas parte da modernidade, mas eu via. No instante em que as pessoas recebiam essa marca, algo as reivindicava. Não era imediato, não havia gritos nem desmaios, mas uma porta se fechava. Um vínculo era cortado. Deus ainda falava, mas elas já não conseguiam ouvir. Me virei para Jesus. Minha voz trêmula. Essa é a marca final. Seus olhos trêmula. Essa é a marca final. Seus olhos, carregados de tristeza, encontraram os meus. Essa é apenas a preparação. Um arrepio percorreu meu corpo. Se isso era apenas um ensaio, o que seria a coisa real? A visão mudou novamente. E vi algo ainda pior. Um tempo de caos, o colapso da economia, pessoas desesperadas, famintas por ordem. Paz. Famintas por ordem. Paz. Esperança. Então surgiu um líder. Um sistema foi implantado. A marca tornou-se obrigatória. Vi pessoas aceitando sem questionar. Algumas acreditavam que era a única saída. Outras recusavam. E vi o que acontecia com elas. Eram cortadas de tudo. Sem comida. Sem acesso à sociedade. Vi pais.
sem acesso à sociedade. Vi pais enfrentando o desespero de escolher entre alimentar seus filhos ou manter sua fé. Alguns cederam, outros recusaram até o fim. Olharam para o céu e resistiram. Jesus se virou para mim. O tempo virá em que todos terão que escolher. Engoli em seco, e a maioria escolherá errado. Ele assentiu, porque já, errado. Ele assentiu, porque já. Foram condicionados. Esse sempre foi o plano. Tornar as marcas algo comum, normalizá-las, transformá-las em tendências, em autoexpressão, remover seu significado espiritual. E quando a verdadeira marca chegasse, ninguém questionaria. Meu coração apertou. Como eu não tinha visto isso antes. Como no idiot. Como brush. Como se quiser. Mundo não via agora. Me virei para Jesus desesperado, mas eles não vão acreditar em mim. Seu olhar perfurou minha alma. Alguns acreditarão. A visão começou a desaparecer, mas suas palavras permaneceram gravadas em mim. O tempo está chegando, a escolha será feita, e muitos estarão perdidos porque nunca souberam que estavam escolhendo. Tudo ficou escuro. De repente, me vi de volta diante de Jesus. Minha mente ainda tentava processar tudo o que eu havia visto. O engano, o condicionamento, a escolha que estava por vir. Era tão claro agora. O mundo estava caminhando para algo irreversível. E tão claro agora. O mundo estava caminhando para algo irreversível. A maioria não perceberia até ser tarde demais. Tentei falar, implorar por mais tempo, por mais respostas. Mas antes que eu pudesse formar as palavras, senti a força de um puxão. Dessa vez era diferente. Não era como antes, quando fui arrastado para a escuridão. Isso era mais forte, absoluto. Olhei. Para Jesus, seu tempo ainda não chegou. As palavras soaram como um comando definitivo. Eu queria ficar, aprender mais, entender tudo antes de voltar. Mas não tive escolha. A decisão já estava tomada. A atração aumentou. Meu entorno se dissolveu. O esplendor de Jesus, as visões, o peso da eternidade, tudo desapareceu num instante enquanto eu era puxado de volta. E então, a dor, um suspiro violento rasgou meus pulmões, meu corpo convulsionou, o ar inundou minha garganta. Eu estava vivo, as luzes ofuscantes do hospital queimavam minhas retinas, enquanto eu lutava para focar. Tudo lutava para focar. Parecia intenso demais. O som das máquinas bipando as vozes frenéticas dos médicos. O peso do meu corpo contra a cama do hospital. Algo estava errado. Há instantes eu estava diante de Jesus. Eu tinha visto a eternidade, e agora eu estava ali. O rosto de um médico pairava sobre mim. Os olhos de um médico pairavam sobre mim. Arregalados de descrença, ele voltou. Ele voltou. Uma enfermeira deixou cair uma prancheta, recuando como se tivesse visto um fantasma. Meu peito arfava, a dor ainda queimava. O latejar na cabeça era insuportável. Mas nada disso se comparava ao peso que esmagava minha alma. Virei a cabeça. Lentamente, meus olhos pousaram em meu braço. As tatuagens eram apenas tinta. Agora eu as via de outra forma. Algumas eram inofensivas, outras carregavam algo que eu nunca tinha percebido. A verdade me atingiu, como um golpe no peito. Eu tinha feito escolhas, sem entender. Abri portas, sem saber o que estava deixando entrar. Fiz declarações sem pensar no que significavam. Não era o único. O mundo inteiro fazia o mesmo. A enfermeira falava comigo. Perguntava se eu podia ouvi-la. Se sabia meu nome. Mas minha mente estava longe. Meu olhar preso às marcas em minha pele. Meu passado agora pesava de um jeito diferente. Sem perceber eu tinha dado permissão a algo. Permiti que algo me reivindicasse. As lágrimas queimaram meus olhos. Não só pelo que eu tinha visto, mas pelo que eu sabia agora. Quantas pessoas estavam andando pela vida, acorrentadas a algo invisível. Quantas carregavam andando pela vida marcas que as ligavam a forças nas quais nem acreditavam. Cerrei os punhos. Eu precisava contar, precisava avisá-los. Mas quem acreditaria em mim, antes mesmo de tentar? Eu já sabia a resposta. Eu mesmo não teria acreditado. Mas agora não era mais sobre crença. Era sobre verdade. E se eu não falasse, quem falaria? Que testemunho profundo e transformador. A Bíblia nos lembra em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, 17. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos,
a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender. Tivesse a marca, o que carregamos em nosso corpo e em nossa alma pode ter um significado muito maior do que imaginamos. Essa experiência abriu os olhos do nosso entrevistado para uma realidade que poucos enxergam, e agora essa verdade está diante de você. Muito obrigado por compartilhar Muito obrigado por compartilhar essa história impactante conosco. E a você que assistiu até aqui, que as bênçãos de Deus guiem seu caminho e iluminem suas escolhas. Nos vemos no próximo vídeo.